Fala, Samurai, beleza? Felipe Fontoura por aqui e hoje nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre a Amazon AWS S3, beleza? Criando e configurando uma conta aqui para você, uma conta programática na prática, beleza? Já falando aqui sobre esse vídeo, já marcando aqui esse tema de disclaimer, esse vídeo ele não visa te entregar um curso de Amazon AWS S3, muito menos um curso de Amazon AWS num todo, beleza? Então, se você estiver procurando aí um conteúdo, por exemplo, que te ensina a colocar uma instância EC2, a como colocar um Lambda no ar, ou entender os conceitos, esse vídeo não é para você. Esse vídeo são para todas as pessoas, principalmente programadores, que desejam hospedar arquivos na Amazon S3 através desse serviço, utilizando ali o Node.js, Ruby, PHP, enfim, várias linguagens e bibliotecas que suportam esse serviço. Legal? Então esse aqui é um vídeo bem prático, que tem o objetivo de ser assim, bem mão na massa e até curtinho. Depende muito se eu vou ficar falando aqui, que eu adoro falar, explicar, tá bom? Então vamos lá. Para que serve a Amazon S3? Principalmente para hospedagem de arquivos, tá bom? Esses arquivos aí que podem ser de diversos tamanhos, para diversos objetivos, mas é simplesmente um disco que eu posso anexar na nuvem. Beleza? É um disco que eu posso estar lá com os meus arquivos fora do meu servidor. Legal? Mas talvez você esteja pensando assim, tá, mas eu já tenho um servidor em cloud, lá na nuvem, em algum determinado serviço, mas será que eu preciso do S3? Cara, eu vou colocar aqui casos que ele não são necessários e depois casos que eu acredito que possam ser necessários. Mas a melhor forma de você decidir se sim ou que não é você avaliando a sua situação. Isso aqui é um guia, beleza? Que não tem objetivo de ser algo como uma cartilha. Então, casos que eu acredito que não são necessários. Quando você tem, perdão, minha garganta tá ruim, mas quando você tem instâncias simples com poucos acessos e disco anexado. Como assim? Uma instância simples. Normalmente, quando a gente vai alugar um servidor na nuvem, pode ser o DigitalOcean, pode ser, enfim, qualquer um desses outros servidores, a gente aluga lá por um valor mensal. Por exemplo, a DigitalOcean tem servidores a partir de $5, que, aliás, o meu link de afiliado está aqui, em que você ganha um desconto e eu também. Então, se você quer continuar ajudando aqui o canal a propagar esse tipo de informação e quer ganhar lá um desconto na hora de você se inscrever, já tem um link de afiliado aqui. Caso você não queira seguir por esse link, ou caso você queira adquirir outro serviço, também fica à vontade. Não é obrigatório, tá bom? Mas voltando aqui, quando a gente compra um servidor, aluga um servidor na nuvem, você normalmente compra horas desse servidor e esse servidor vem normalmente anexo a um disco. E enquanto você mantém esse servidor no ar, o disco está anexado, beleza? Só que normalmente essas configurações de máquina, elas não são configurações adequadas para quando a gente tem um nível de produção, um nível de serviço em produção. Como assim? Com muitos usuários, com esse serviço na nuvem sendo acessado por várias pessoas. Então, o que eu costumo comentar é que esse tipo de situação é recomendada para máquinas de testes. Tá bom? Então, normalmente, quando a gente sobe para o QA, Quality Assurance, quando a gente faz lá o processo de qualidade, quando a gente deixa isso para um cliente avaliar, quando a gente quer fazer um teste de deploy, deixar isso numa máquina lá para o início do desenvolvimento do meu SaaS, da minha startup, enfim, é para quando você tem uma situação muito simples, com poucos acessos, e uma instância que ela é perene. Como assim? Ela é uma instância em que ela, enquanto você paga, ela não morre. Por que eu estou falando isso? Porque existem situações de instâncias temporárias, ou seja, instâncias que você pode anexar através do serviço do Kubernetes ou através dos serviços gratuitos de hospedagem que existe por aí, que simplesmente a instância some junto com o disco dela. Então, se você, resumindo, precisar de uma instância, se você tiver uma instância que ela tem poucos usuários, poucos acessos, uma baixa quantidade de anexos ali de arquivos no disco, também para você não ficar, enfim,
gastando muito com disco, enfim, essa situação, esse conteúdo de Amazon AWS não seria interessante você colocar esse serviço, beleza? Mas agora, quais são os casos que são necessários? Quando eu tenho instâncias temporárias, como eu já disse. Quando você tem instâncias, por exemplo, no Google Cloud Run, se eu não me engano é o nome do serviço, você tem uma instância lá que ela pode receber até 1 milhão de requisições num nível gratuito. E essa instância, cara, você não tem nenhum tipo de controle dela, beleza? Você não sabe quando que ela fica viva, quando ela tá live, que a gente fala, você não sabe qual máquina que ela tá rodando, você não sabe de nada. Simplesmente o Google te garante que ao receber uma visita numa URL lá, alguma coisa.com.br, essa instância vai estar disponível. Então, assim, como que você vai usar um disco de uma instância dessa se esse arquivo pode se perder junto com aquele disco? O que aconteceria se você perdesse um upload de documento, por exemplo, de um sistema de cliente em que você armazena um contrato? É imperdoável em nível de sistema que isso aconteça. Então, se você for utilizar algum serviço desse de Cloud Run, é muito provavelmente que você já precise utilizar um S3, mesmo se forem instâncias para teste, porque a forma que aquele serviço é construído, ele é feito para aquela instância morrer e nascer todo momento. E é muitas vezes por esse motivo que você não paga por um número de requisições tão alto como, por exemplo, 1 milhão de requisições, tá bom? Existem também situações em que é o meu caso que eu tenho múltiplas instâncias. Porque pensa comigo, eu tenho uma instância A e uma instância B. Cada instância tem o seu discozinho que está anexado aqui. Se essa instância ela tem o arquivo e eu disse lá no banco de dados que o meu sistema tem esse arquivo, beleza? Que está aqui. E essa instância que está tratando essa requisição com o mesmo registro de banco de dados não tem no seu disco, o que vai acontecer? Vai acontecer um erro 404, em que o serviço não consegue achar aquele determinado arquivo, simplesmente pelo fato que ele caiu, a requisição caiu na máquina errada, na máquina que não tem o arquivo, mas lá no banco de dados consta, porque se você não sabe, normalmente a gente não guarda arquivos em banco de dados, a gente guarda só o nome do arquivinho e a pasta que ela consta lá no servidor. Então, no meu caso aqui, por exemplo, eu tenho um serviço chamado Wallet, que ele roda em múltiplas instâncias. Por quê? Porque quando eu tenho lançamento de cursos, quando eu tenho algo nesse sentido, essa instância ela vai aumentando à medida que vai ocorrendo requisições. Por exemplo, quando eu libero um carrinho de alguma promoção, existe um pico de compras e por isso eu preciso manter um nível de serviço adequado. Eu quero que as pessoas não sintam esse downtime, essa lerdeza no servidor, o servidor caindo. Então eu já tenho um serviço aqui no Kubernetes que ele coloca em múltiplas instâncias. Eu sei que eu estou falando aqui de forma bem confusa, bem assim até completa demais pelo disclaimer que eu já comentei, mas é mais para você entender o contexto geral e a gente já vai aqui para a forma prática. Segura aí porque eu gosto de entregar um embasamento para você, já sabe, não se tornar um papagaio de código. Um outro caso também, que é um caso que eu uso, é quando eu quero criar websites estáticos. Como assim um website estático? É quando a gente tem um sistema React, por exemplo, um HTML que tem alguma informação que ela não se altera, beleza? Ou seja, são apenas os arquivos HTML, JavaScript, imagem e de CSS. Ok? Então, se você tem algum tipo de arquivo desse, como um portfólio, como um sistema React, que ele consulta depois um back-end que está rodando em outro lugar, se você tem aí um site institucional que é somente algo que mostra uma página, ou até um blog que você consegue atualizar isso com pouca frequência, você pode ter um website estático e é também ideal para deixar no S3. Por que é ideal? Porque, cara, o S3 ele nunca cai. Claro que cai, né? Mas é muito difícil uma Amazon. Qual que é a probabilidade de acontecer alguma merda? Na Amazon ou no nosso serviço, no nosso servidor que a gente montou? Entende? Então, sem falar também que o serviço S3, por ter menos peças como banco de dados, como Apache ali na frente, como um Linux,
ele é menos suscetível, não é 100% seguro, ele é menos suscetível a invasões. O máximo que o cara vai fazer é trocar algum arquivo que você simplesmente remove todos os arquivos e sobe de novo. É como se fosse um discão que tá lá, tá? Eu ainda não coloquei aqui, mas é um disco infinito. Então, assim, se você, por exemplo, está armazenando no na sua instância simples aqui, pode acontecer dessa instância, por exemplo, ter lá 20 GB de disco. O que acontece quando as pessoas começarem a armazenar demais arquivos lá? Vai acontecer que ele vai consumir desse disco e vai parar todo o sistema. Na Amazon S3, o seu disco é praticamente infinito, porque você paga ali por armazenamento sob demanda. Então, se você vai lá na Digital Ocean, por exemplo, ele vai te fornecer lá um disco de 20 GB. Se você quiser mais disco, você vai ter que fazer um upgrade de máquina e subir, por exemplo, para 40 GB. Só que daí você sobe junto com memória, sobe junto com CPU e acaba ficando mais caro. E daí você vai lá consumir 21 GB e pagar pelos outros 19 GB que estão livres no seu disco, entende? Então, assim, é muito viável ainda assim você utilizar o S3 porque é bem baratinho, ok? Você também tem a possibilidade de anexar a Amazon CDN. O que é um CDN? É um centro de distribuição de tráfego que ele normalmente corta o caminho. Eu estou falando de uma forma bem leiga, mas normalmente ele corta o caminho e deixa a sua informação mais próxima do consumidor. É como se eu tivesse uma fábrica, por exemplo, de carros, ou sei lá, eu sou o Mercado Livre, por exemplo, e eu tenho centro de distribuições bem próximo dos meus principais clientes, entende? Então a Amazon lá tem aqui no estado de São Paulo e outros pontos do Brasil o CDN. Então o que acontece? Se eu sou um cliente dessa informação do seu arquivo, é muito mais rápido e prático eu consultar aqui de São Paulo, porque a minha informação trafega por uma via mais rápida e mais curta do que ir lá no data center nos Estados Unidos, dependendo de onde você configurou, legal? Eu também vejo uma possibilidade aqui de backup, porque como eu disse, se a sua instância morre, se o seu lá computadorzinho na nuvem morre, cara, pelo menos você tem um S3. Claro que o backup vai depender muito do que você fez antes. Se você sofreu uma invasão ou simplesmente fez uma cagada lá de ficar configurando e o seu serviço lá apagou o arquivo, como eu digo, o S3 não tem lixeira, ok? Agora, como que a gente vai criar uma conta no IAM de forma programática, legal? Antes de mostrar aqui, se você não tem uma conta gratuita ainda na Amazon, você pode acessar esse link aqui, beleza? Que a Amazon ela tem uma coisa chamada de Free Tier, ou seja, ela vai durante 12 meses te entregar alguns serviços básicos para você experimentar. Essa conta ela é rastreada por e-mail, então eventualmente se você tiver 2, 3 e-mails, você pode utilizar. Só recomendo não abusar, porque é uma gentileza da Amazon que ela está fazendo para você testar o serviço. Mas óbvio que ela também não é santa e ela deixa isso aqui disponível para você brincar, ok? Tem aqui então, a nível de computação, 750 horas por mês. Isso aqui dá um mês cheio, beleza? Nessa instância aqui, ó, T2 micro ou T3 micro. São instâncias bem simples, como eu digo, são instâncias para testes e desenvolvimento. Mas aqui, olha só que interessante, eu tenho 5 GB gratuito, em que eu tenho ao todo 20 mil GET requests, é quando eu solicito pegar esse arquivo, e 2.000 PUT requests, que é quando eu faço upload, e ainda banco de dados. Eu recomendo você acessar essa página aqui e entender o que você tem de gratuidade dentro aqui do Free Tier, mas o que a gente vai precisar é do S3 e isso tá louco de bom. Então, já falando aqui, uma vez que você cria a sua conta na Amazon S3, você tem vários usuários, e existem dois tipos de usuários aqui dentro do IAM, que é o centro, como eu posso traduzir isso aqui, é o centro de controles de usuário. Tá bom? Então, no meu caso aqui, por exemplo, eu tenho 16 usuários. Não são 16 pessoas que estão acessando a Amazon. Eu tenho um root, um usuário root, beleza? Só que, no meu caso, esse usuário root é o usuário que eu acesso esse painel. Só que eu não vou colocar esse usuário root para
trabalhar com o sistema, porque o usuário administrativo root ele tem poderes absolutos, então inclusive de estragar outros serviços que eventualmente podem estar configurados se cair em mãos erradas. Então o que eu já aconselho é, de primeira, criar um usuário específico para cada serviço. Ou seja, quando você vai, por exemplo, configurar um usuário lá para subir um S3, você configura um usuário para storage e não para controlar eventualmente algo dentro da EC2, que é quando eu crio uma máquina para rodar lá um Linux ou um banco de dados e assim sucessivamente. Fechou? Então, vamos lá. Primeiro passo, antes da gente criar aqui um usuário programático e entendendo que o usuário programático é o usuário em que ele vai acessar, vai ser o usuário que vai ser de serviço, não o usuário de login, aqui que a gente está falando, o programático é isso. Eu aconselho você criar uma policy para ele. O que é uma policy? Uma policy é quando você coloca uma configuração limitando os poderes dele dentro daqui da Amazon. Se você vê aqui, olha, eu tenho uma série de policies aqui, beleza? Que estão criadas, obviamente todas aqui por hora de S3, mas existem também algumas da Amazon. Se você colocar aqui S3, eventualmente, e fizer uma busca, tem aqui, ó, S3... aqui, ó, S3 Read Only Access, S3 Full Access, eu não aconselho utilizar essas policies prontas aqui da Amazon e sim configurar a sua. É claro que você pode clicar, você pode ver como ela é. Nesse caso aqui da S3 Full, você vai conseguir ver esse JSON aqui praticamente está dando acesso a todas as ações do S3, ao Lambda e a todos os recursos. Então imagine que se você cria um usuário a nível de programático, a nível de serviço, que tem acesso a todos os S3 dos outros aplicativos e sistemas que você fazer, está dando poder demais para esse cara. Então você tem que limitar principalmente o recurso, porque caso aconteça alguma coisa, o estrago é um pouco menor, ok? E como que a gente cria aqui uma policy? Você vem aqui em Create Policy, tá? E ele vai te perguntar o que você quer fazer. Você pode vir pelo modo assistente, colocando aqui, olha, eu quero configurar o S3. Show de bola. O que você quer criar aqui do S3? Esse usuário, ele vai, por exemplo, poder listar e ler, ok? Mas ele não vai poder escrever nem permissões de gestão, como, por exemplo, adicionar bucket, enfim, essas coisas aqui. Legal, show de bola. No meu caso, como eu limito a nível de bucket, eu deixo selecionado aqui, ó, All Actions S3, beleza? E o que eu faço? Eu coloco aqui nível de requisição por parâmetro. Por fim, eu sempre utilizo essa receita aqui, ó, de JSON, ok? Que essa receita aqui, JSON, é a minha receita que eu utilizo aqui para criar. Então, o que eu coloco, tá? Eu vou deixar aqui anexo ao vídeo. O que eu coloco aqui? Enfim, a ação, como a gente já deixou tudo liberado S3, e o resource, que é o recurso, eu coloco aqui o nome do bucket. Então, eu vou colocar aqui, ó, DS. O bucket ele precisa ter um nome único a nível Amazon. Então, normalmente eu coloco assim, DS de Dev Samurai, teste tutorial. Beleza? Então, você vai guardar esse nome desse bucket aqui para você fazer e você precisa dar acesso ao nível do bucket e a todos os recursos dentro dele com esse barra asterisco aqui. Legal? Só lembrando que eu não sou nenhum especialista aqui Amazon S3, por isso, se você for e tiver alguma nomenclatura que eu esteja falando errado, você queira contribuir, é só deixar aqui no canal. Eu só sou um mero programador que estou aqui ensinando, beleza? A gente vai agora aqui no contexto de tag. Normalmente eu não coloco nada, mas tags são marcações que você fica livre para colocar a marcação que você desejar, como por exemplo, o nome do seu site, ou o nome do seu serviço. Eu não coloco nada, ele fica aqui o review e eu dou um nome. O nome você pode colocar o nome que você quiser, mas normalmente eu coloco assim, S3 Dev Samurai, que é o DS, teste tutorial. Tá? Eu vou guardar também esse nome aqui para que a gente possa depois consultar e eu vou criar a minha policy. Criando essa policy aqui na Amazon S3, eu já tenho a possibilidade de anexar usuários
a essa policy. Os usuários estão aqui na aba Users, ok? Então, clico aqui em adicionar um usuário, beleza? E ele vai perguntar qual é o nome desse usuário. Eu vou colocar aqui, ó, DS Test Tutorial Storage. Lembra que eu disse para você que eu crio um usuário para tipos de serviço? Então, por exemplo, se eu tivesse um usuário para fazer o gerenciamento de, por exemplo, instâncias no S3, eu iria colocar, por exemplo, EC2 aqui, tá? Por que que isso é interessante? Porque o usuário de S3 não afeta a de computação. Então, isso aqui é uma boa regra que eu aplico enfim, de criação de usuários. Aqui entra também aquele detalhe que eu falei para você, a opção de marcar esse usuário como uma conta programática, né? Programmatic Access. Qual é a diferença da conta programática com a conta de password? A conta programática, ela não tem opção, perdão, de acessar o painel da Amazon. Então, se você realmente não precisa que um humano acesse, não marca essa opção, tá certo? Essa é a opção que você vai ter acesso ao Access Key ID e o Secret Access Key, que são os dois parâmetros que você vai ter que colocar dentro do seu sistema Node.js, PHP ou sistema que você estiver colocando. Quando você clicar aqui em Next, ele vai perguntar para você o que você quer fazer em nível de permissão. Como você já criou uma policy, basta você colocar novamente a sua policy aqui, ó, Web Samurai, teste tutorial. Então eu vou anexar essa daqui. Você pode anexar mais de uma policy, beleza? Mas de novo, não recomendo criar usuários isolados. Aqui você pode criar tags, mesmo esquema anteriormente, e aqui você cria o usuário, tá? No momento que eu criar esse usuário, ele vai retornar para você essas duas chaves. Essas são as chaves mais importantes que você precisa copiar. Então, uma vez que você copiou essa chave aqui, que é Access Key ID, eu vou colocar aqui, ó. Então, já fica com o seu bloquinho de notas do lado, seu editor, não sei o que você vai usar aí. Então, essa aqui é a Secret Access Key. Legal? Inclusive, essas informações aqui você não deve versionar. Você vai colocar no arquivinho .env, como eu venho já ensinando nas Masterclass, e você não vai versionar isso. Você vai colocar esse arquivo .env dentro do git ignore. Por quê? Porque, cara, eu já cansei de ver problemas de segurança que desenvolvedores subiram isso para o Git, ficou versionado esse Access Key ID e daí alguém de fora teve acesso e foi lá, fez o que queria fazer, ok? Então fica essa dica de você nunca, mas nunca versionar esse carinha aqui, toma muito cuidado. Ah, mas eu versionei e subi para o repositório, depois eu fui lá, apaguei e subi de novo, então tô tudo tranquilo. Não tá, porque o Git tem histórico. Então, muitas vezes, quando alguém que está lá vasculhando esses arquivos, esses repositórios, principalmente open source, vai olhar nos históricos da conta, beleza? Se eu não me engano, acho que até o próprio GitHub tem algum serviço de segurança em que ele analisa isso para você de tão importante. Legal? Deixa eu só dar uma olhada aqui nos tópicos, então, como criar uma conta de forma programática. Agora, como que eu vou anexar uma policy e tornar isso mais seguro? A gente já viu. Agora a gente vai ver como criar um bucket e selecionar a região. Isso aqui é bem importante se você não quer ter o seu cartão de crédito estourado. Beleza? Porque a Amazon S3, assim como qualquer outro serviço da Amazon, é famoso por esse tipo de situação. Eu mesmo já cheguei a pagar muitas vezes no primeiro mês que eu coloquei toda a minha startup no ar, isso lá em 2013, se eu não me engano, que eu fui para a Amazon usava outro serviço, eu fui para a Amazon, eu acho que no primeiro mês a gente pagou R$ 5.000. Eu tenho um colega aqui que ele trabalha numa outra startup e ele falou que teve um mês que eles pagaram R$ 70.000. Por quê? Porque não ficou cuidando dessas configurações ou não entendeu muito bem. Então só fique atento a essa situação. Claro que você dentro do Free Tier tá tranquilo com isso, mas é uma coisa que eu preciso falar porque a Amazon, ela realmente não vai colocar nenhuma trava de consumo para você. Beleza? Simplesmente porque não faz sentido. Ela entende que você já é grandinho o suficiente para cuidar das suas contas. O que você pode fazer é colocar um billing
alert, ou seja, um alerta de conta que ele pode enviar um e-mail para você a partir de uma determinada cobrança. Eu tenho esses gatilhos aqui, então eu vou acompanhando mês a mês como está acontecendo, tá? Mas isso a gente pode fazer numa configuração um pouco mais avançada, mas vamos voltar aqui a essa situação. Quando eu entro aqui no serviço da Amazon S3, clica aqui em serviços, daí você pode digitar aqui, ó, S3, que ele vai procurar aqui os serviços, você vai aqui nesse baldinho, bucket, S3, beleza? Você vai cair nessa tela. A Amazon AWS, ela muda de layout toda hora, então pode ser que alguma coisa aqui mude, mas não se assuste, é natural da plataforma. Quando você tiver aqui nos seus buckets, provavelmente vai estar vazio, você cria um novo bucket aqui, e aqui você vai colocar o nome. Tá, mas qual o nome que eu vou colocar? O nome que você já configurou aqui na policy, que no nosso caso aqui foi DS Teste Tutorial, tá? Inclusive, se você quiser, você pode até criar o bucket antes de criar a conta, é até aconselhável, tá? Porque eventualmente você pode criar um bucket que já existe, daí você tem que voltar lá naquele JSON, alterar tudo. Enfim, você pode inverter aqui esses passos sem problema. Um passo não é dependente do outro, tá bom? Então, qual é o nome do bucket que eu vou criar? DS Teste Tutorial, ok? Agora, qual é a região que eu vou selecionar? A Amazon ela está presente no mundo inteiro, então ela tem aqui vários data centers para você utilizar. Daí você vai olhar aqui, caramba, tem um aqui na América Latina, né? América do Sul. Então eu posso utilizar o São Paulo, que é o SA East One. Cara, eu não uso esse cara, beleza? Por quê? Porque ele é um dos, de taxa, em termos de taxa de serviço, mais caros da Amazon. Um dos mais caros até o momento da minha consulta. E isso pode, obviamente, virar de jogo. Você pode consultar as tabelas de preço da Amazon e depois verificar isso. Mas até então, o servidor mais em conta, o data center mais em conta da Amazon é do US East, da Virgínia do Norte, que é esse aqui, US East One. Esse é o nome que você vai colocar. É uma dica que eu tô colocando aqui para você, beleza? Mais à frente, você tem opções aqui de você criar, você copiar opções de um bucket que você já criou. Você pode criar ACLs a nível de objeto. Eu sempre deixo isso aqui desabilitado para o caso de armazenamento de arquivos para servidor. Aqui também é importante você bloquear todos os acessos públicos para uploads de servidor, mas se você estiver fazendo um website estático, você tem que deixar algumas opções aqui, principalmente de leitura aberto, porque senão ninguém vai conseguir visitar o seu site, tá bom? Versionar também, então, no meu caso aqui, como eu guardo arquivos simples, eu não quero versionar, mas versionar é quando você sobe um arquivo em cima do outro e ele vai colocando versões 1, 2, 3, 4, 5, e isso vai te ajudar depois, legal? Eu não guardo, porque simplesmente eu quero só sobrescrever se o usuário digitar. Tags eu deixo vazio. Criptografia eu também deixo desabilitado, mas é super legal se você quiser trabalhar com isso, porque mesmo se o servidor S3 for invadido, se alguém conseguir, ainda você tem essa possibilidade se a pessoa não tiver a chave de descriptografia. Mas enfim, resumindo, quando é para essa configuração de uploads de S3 a nível de serviço, eu deixo só o bucket, US East One e o restante tudo default. Uma vez que eu crio então esse bucket, basta eu verificar aqui que ele acaba de criar. Então ele não coloca aqui na ordem para gente, ele deixa numa ordem, eu acho aqui de nome, por exemplo. Então ele vai colocar aqui DS Teste Tutorial e aqui está meu bucket criado. À medida que você for criando o seu sistema e fazendo uploads para cá, você vai perceber que os arquivos vão surgindo aqui, tá bom? Então a partir de agora, com com as suas credenciais e o seu bucket, então basicamente as configurações que você precisa armazenar é isso daqui, que todo serviço Node.js, PHP, enfim, qualquer lib vai selecionar isso daqui, e a região US East One, essa daqui mesmo, US East One, tá? Então você, com essas configurações aqui, você já deixa tudo direitinho. Quais configurações não versionar? Você não versiona essas três aqui. Essa aqui pode deixar, que é bem comum. E daí você já cria isso dentro do seu .env examples. Ah, mas eu não sei o que é o .env. Cara, acompanhe minhas masterclass, que eu sempre faço isso. As masterclass sempre saem quintas-feiras às 15h30, beleza?
Então, legal. Consegui aqui criar um bucket. Então, vamos falar aqui das considerações finais e algumas alternativas, tá? Então, assim, o S3, de tão popular que ele se tornou, ele basicamente hoje se tornou um protocolo. Então, assim, S3 é uma forma de fazer PUT, GET, que ele trafega sobre o HTTP. Então, por ser um cara mais famoso, outras empresas também adotaram isso como padrão. Então, hoje, por exemplo, você não precisa estar amarrado somente ao S3 da Amazon, caso você não queira. A Microsoft Azure também, se eu não me engano, tem já o S3 implementado, o DigitalOcean tem o S3 implementado, e mais alguns outros caras aqui certamente já implementaram, o que torna a briga por preço muito mais competitiva e, consequentemente, interessante para você. Lembrando que aqui nos links eu tenho o link de afiliado do DigitalOcean que vai deixar alguns descontos caso você precise colocar. Mas como eu já disse, na Amazon S3 você tem 12 meses de acesso S3 limitados, tá? 5 GB, aquelas configurações que ele colocou lá para você, tá bom? Conclusões e considerações finais. Vale a pena você utilizar a Amazon S3. Eu acho muito produtivo, principalmente você criar um sistema já com essas configurações, já colocar rodando na sua máquina de desenvolvimento, mesmo se é um sistema teste, se você é um júnior, porque certamente na empresa que você vai trabalhar, se for uma empresa de desenvolvimento de software, ela vai precisar do S3 ou algo ali muito parecido ao S3, tá? Então, assim, se for um SaaS, certamente. Daí, se for um sistema que é um pouco mais antigo, eventualmente tem um data center próprio, eu acredito que não. Daí esse pessoal não gosta muito disso, eles gostam de centralização dos dados e não colocar esses dados na nuvem. Fechou? Então, é isso que eu tinha para mostrar para você. Essa aula é complementar às minhas masterclasses, mas também ela pode ser consumida em separado para ajudar você a entender um pouco mais sobre o S3, como configurar como chegar nessas configurações aqui, para agora você desenvolver a sua aplicação em Node, PHP, Java, enfim, na linguagem e tecnologia que você desejar, porque todas as libs que fazem upload e download de S3 vão precisar disso daqui, beleza? Se você gostou desse conteúdo, considere deixar seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. E se você gosta dos meus conteúdos, do meu jeito de dar aula, eu tenho uma comunidade em que você pode participar, que os links também estão na descrição. É uma comunidade fechada que você entra lá, que você vai ter acesso a mais de 60 cursos, 23 projetos práticos, inclusive com as minhas masterclasses e todos os seus códigos. Fechou? Então vou ficando por aqui, um forte abraço, tchau, tchau.